Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Nossa, não adianta mais eu prometer que eu não vou falar caminhando, né? Então, mais uma parte para vocês da caminhada do podcast. E vamos conversando, né? É legal que a gente vai conversando algumas coisas aqui. Primeiramente, eu queria começar falando a respeito dos membros da igreja, sabe? Você que é um membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, queria falar com você. O propósito deste podcast é falar as minhas percepções. Teve percepções apenas ruins dentro da corporação? Para mim, não. Eu tive percepções boas. Eu tive experiências que eu posso contar aqui por vários dias que são boas. Posso falar de pessoas aqui que me ajudaram, que foram amigos. Posso falar de situações em que eu me senti bem. Muitas situações que eu me senti bem. Passei momentos legais com amigos, família, muita coisa. Mas aí a pessoa vem e pergunta sempre pra mim: mas só tem coisas ruins dentro desse lugar? Como que é? Como que funciona isso? Por que é assim? Não tem só coisas ruins dentro da corporação Mormon, tá? Dentro da igreja aí, você que é membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, não tem só coisas ruins. Tem coisas boas, sim. Amigos, pessoas, momentos. Você passa momentos assim. Então por isso que eu queria falar para você, membro da igreja. Você não gosta de ser chamado de Mormon, então eu chamei você um membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu entendo, sei, fui por 40 anos, tem coisas boas, sim. Agora, por que quando você fala no podcast é destacado as coisas que machucaram, experiências ruins e tal? Isso já foi falado lá no começo do projeto podcast, eu falei sobre isso. Se você me acompanha aqui, você sabe. Mas é lógico, não custa a gente ressaltar, explicar. Acho legal você saber de novo sobre isso, entender melhor por que eu falo de determinadas maneiras, que as pessoas às vezes colocam assim: fala com raiva, ele tá com raiva. Parece ser assim, não parece? Então vamos lá. Por que eu falo às vezes de uma maneira enérgica, falo maneiras ásperas às vezes quando eu conto uma experiência? Porque o tombo que você leva quando você descobre as informações que nunca contaram dentro da igreja, esse tombo é grande. E você, que é um membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, você não teve esse tombo ainda, talvez. E não tendo esse tombo, você talvez não entenda como é decepcionante, como é frustrante. Aí, ao falar sobre isso, por ter levado uma rasteira de informações e foi dolorida, a gente acaba às vezes falando de uma maneira às vezes mais exaltada, porque o sentimento ele é exposto de uma maneira duplicada quando vamos contar uma experiência e lembrando desse tombo. Não me ensinaram as coisas que hoje eu sei lá dentro da igreja. E isso pode ser chamado de outras coisas se você quiser. Indignação? Não sei, pode ser. Mas eu preciso falar para você que essas informações que a gente acaba descobrindo, a gente acaba mesclando com as experiências que não foram tão boas na igreja. Aí, volto a falar, ao falar sobre elas, às vezes a gente se exalta um pouco, ou até muito, porque os sentimentos, eles sobem, descem,
E às vezes a gente não consegue controlar, porque é forte as coisas. Você, membro da Igreja de Jesus Cristo, Santos Últimos Dias, que está me ouvindo, mas esse cara fala muito mal da igreja. É que quando eu vou falar, se doeu, se foi horrível para mim aprender essas coisas, horrível eu falo por quê? A decepção de passar 4 décadas num lugar e não me falaram a verdade. Aí eu vou lá e começar a falar assim, não, eu posso falar, eu volto a falar, eu posso falar as coisas aqui por dias das coisas, as coisas boas. Mas aí eu fico pensando, será que a igreja merece que eu fale as coisas boas dela? Não que não tenha, eu tô falando, será que a igreja merece que eu, aqui do podcast, será que a igreja merece que eu aqui no podcast falo as coisas boas? Só coisas boas? Será que se você receber uma rasteira de informações e descobrir uma verdade que não é a que te ensinaram, será que sobre isso você vai fazer um trabalho falando tão bem? Só as coisas boas? Pô, você recebeu uma rasteira de informações, doeu, foi decepcionante. Então tende a eu pensar e falar as coisas que machucaram. E principalmente num podcast como esse, que é para ajudar pessoas que passaram por algo semelhante, correto? Então eu acho que eu tô conseguindo explicar, não é? É o que eu quero passar para vocês. Você mesmo da igreja, eu tenho um carinho por você, já falei isso. Eu falei muito porque eu fui como você. Passei tudo de bom que eu já falei aqui anteriormente, vários momentos. Mas ao doer, não falaram pra mim, não tá na bibliotequinha da igreja as coisas que eu falo aqui. Não ensinaram. Você ia perguntar pra algum líder alguma coisa, eles conversavam. Quando eu era jovem, eu levei um livro pra explicar, que explicava a história de Joseph Smith com valor histórico e não religioso. Mandaram eu rasgar o livro, queimar. Falei aqui já no podcast. Aí eu falo assim, vou ir um pouquinho contra as regras da igreja e vou começar a pesquisar, porque eu quero ver. Eu preciso entender, eu quero entender o que eu sigo. Aí eu vou, vejo, aprendo, testifico, olhando em coisas realmente confiáveis. E eu vou fazer um podcast só falando das coisas boas. Eu não consigo mais. Desculpa. Se dói os seus ouvidos ao ouvir essas coisas, talvez você não está preparado. E talvez para você, membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, não seja aqui um lugar para você estar. Talvez o podcast aqui não é o lugar certo para você. Por isso que eu já falei algumas vezes que aqui pode ser interpretado como falar mal da igreja, porque as pessoas interpretam desse jeito, mas não é. Falar as minhas percepções e lembrando das coisas que me machucaram, porque eu descobri e não me contaram, no lugar que eu testificava todos os dias que era verdadeira, porque nunca me falaram. Então dói. Aí eu falo, às vezes exalto um pouquinho, porque nós somos humanos. É o sentimento nosso. E aí? E aí? Então cada vez, por exemplo, que você me ouve falar que membrinho com a recomendaçãozinha no bolso, eu fui como você. Eu tô falando isso porque eu sei. Passei algo semelhante como você. Não vou falar igual porque cada um é cada um, mas passei algo e coisas semelhantes a você. Aos que você passou, né? Mas é isso. Tenho um carinho grande por você que é membro da igreja. Falei várias vezes, não quero que você saia da igreja e nem muito menos que a igreja acabe, porque não vai. Mas eu não posso guardar isso pra mim. É muito grande as coisas. Simplesmente você chega, uma corporação, ensina por décadas uma coisa para uma pessoa e acabou. Aí ela acredita em outras coisas, ela só tem que sair e ficar lá, parada. Será? Será? Eu acho que não. Não dá para ser assim.
ser humano é muito dinâmico e dói. Ah, você passou 40 anos lá e descobriu agora? Tudo bem, só sai e fica na sua. Será que é simples assim? Será que é realmente membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Eu passei 40 anos num lugar que me ensinaram uma coisa e depois eu descobri verdades que não me ensinaram. Aí você só fala pra mim, então só para de ir e fica quieto, não precisa mais falar da igreja. Será que tá certo? Por favor, bote a mão na sua consciência. Será que tá certo? É isso. Acho que eu consegui explicar para você, membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, por que às vezes sai um tom áspero e dá um tom de, tá falando mal da igreja. É só minhas percepções. É que dói mesmo para quem ouve, porque você não tá nesse momento. Você não tá nesse momento ainda. É isso. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.